Number 9. Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. For the aircraft to gain number 31 immediately. Olá a todos, bem-vindos ao Cartão de Embarque. A viagem de hoje vai ser de longo curso. Vamos até um país com cerca de 1.400 milhões de habitantes e uma história milenar, a República Popular da China. E porque seria impossível visitar todos os pontos de interesse deste país, hoje vamos até Pequim, mas também até à capital dos pandas gigantes. Ora, a capital dos pandas gigantes é Chengdu, uma cidade no sudoeste da China, que é a capital da província de Sichuan. Para situar, posso dizer que esta província é atravessada pelo Yangtze, o maior rio asiático, que tem nada mais nada menos do que 6.300 quilómetros. É por isso que vou estar à conversa com a Meng Xinye, mas também com a Shan Sanchen, que vivem em Chengdu e nos vão falar um pouco sobre esta cidade. Hoje junta-se a nós um viajante que no ano passado percorreu o Pacific Crest Trail. Ele foi da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá até à fronteira com o México. Walking Around é o nome do seu livro, em que mostra uma outra viagem, uma viagem que durou 20 meses e em que percorreu a Ásia, a Oceania, a Europa e a África. Estamos de partida com o Fábio Inácio. O Fábio é um rapaz que aos 25 anos, por acaso, descobriu o gosto pela viagem. Foi um rapaz que de Torres Vedras, sempre viveu aqui na zona, estudou, normal, trabalhou na zona e aos 25 anos teve a sorte de ser convidado para ir fazer a fotografia à Indonésia. Fez lá umas fotografias de surf e começou a explorar um bocadinho a ilha com os amigos com que ele foi e ficou apaixonado pela viagem. E a partir daí, a partir de 2010 mais ou menos, mudou de vida e começou a trabalhar para viajar e depois começou a trabalhar em viagens mesmo, como líder de viagens, em fotografia e neste momento também com um livro publicado e está a tratar do segundo. O que é isso de mudar de vida? Mudar de vida é assim, acho que as pessoas mudam, quase todas as pessoas mudam de vida, seja passos pequeninos ou passos grandes ao longo da nossa vida, nós mudamos ou de emprego, ou de amigos, de destino. A mim foi assim um passo um bocadinho maior, porque eu nunca tinha pensado em ser possível viajar e fazer disso vida, né? Ganhar dinheiro a viajar. E quando estava aí na Indonésia eu pensei, eu quero fazer disto vida, quero viajar, não quero estar sempre em Portugal, quero viajar o máximo tempo possível. E foi essa a grande mudança de uma vida supostamente normal, porque acho que todas as vidas são normais e não são normais ao mesmo tempo, não é? Mas de uma vida mais comum, vamos dizer assim, passei para este estilo de vida. E como é que foi esse processo? Não acredito que tenha sido tudo fácil. Não é fácil, mas mais uma vez digo, acho que tudo pode ser difícil e tudo pode ser fácil, basta se nós quisermos muito. Eu fiquei fascinado com isso e depois na minha cabeça eu tinha que ir viajar à volta do mundo. Obviamente não fui logo no dia a seguir, depois voltei para Portugal, tive que trabalhar para poupar dinheiro, para ir viajar, claro. Estudei mais fotografia, tirei mais um ano um curso de fotografia. Trabalhei em restauração durante 3 anos, fiz umas viagens pequenas na Europa Interrail, para ver como é que funcionava, viajar sozinho e isso. Depois em 2014 então deixei Portugal por 20 meses e estive a viajar por 20 meses. E desde então faço aqui um ou outro trabalho, quando estou no verão, mas pronto, posso dizer que vivo neste momento das viagens, sim, e da fotografia. E assim, como é que tu resumias essa experiência de 20 meses, que aliás foi esse conjunto de viagens que deu origem ao teu primeiro livro? Sim, o Walking Around, sim. É assim, não há palavras para descrever, foi uma experiência lindíssima, né? Porque para já nunca tinha viajado sozinho para fora da Europa e depois muitas coisas eu não fazia ideia como é que elas eram. Eu nessas viagens não pesquisei muito, tenho aqui o mapa em casa, tem ali os pinos e essas coisas, que eu desenhei o itinerário dos 20 meses, mas 2 meses depois deixei de ligar ao itinerário. Mas eu fiz o itinerário, mas não pesquisei muito, não pesquisava, por exemplo, a Índia quer ir ver o Taj Mahal, a China quer ir ver a muralha da China, não fiz nada disso. Sabia que havia 1 ou 2 pontos importantes, mas eu ia, e depois lá, quando estava no país, é que desenvolvia. Ficava o tempo que eu queria, se eu gostava ficava, se não gostava ia-me embora, ou seja, nunca fui preso em nenhum livro, não tinha planos, acho que é uma maneira mais gira de viajar e de conhecer melhor os locais. E foi nesse primeiro rol, chamemos-lhe assim, de viagens que tu foste à China? Sim, foi nessa viagem que eu fui à China 2 vezes até, né? Nessa viagem fui 2 vezes à China,
Mais uma vez, a China não estava no meu itinerário, mas e depois calhou. Consegues recordar mais ou menos do teu percurso na China? Sim, o meu percurso na China foi muito simples, porque, mais uma vez, eu disse que não tinha planos e estava lá uma amiga minha com a namorada em Pequim. Ela é americana e viajou 2 semanas comigo na Índia. E a namorada é venezuelana já estava a dar aulas de inglês na China. E ela ia ter com ele à China para também dar aulas de inglês. Então ela convidou-me para ir para a casa deles e eu fui. Mas como passei de autocarro, parei em Kunming, que é uma grande cidade que fica perto da fronteira com o Laos. Fiquei lá 3 dias só porque sim, não fiz nada especial. Conheci um chinês que também ia no autocarro. Ele convidou-me para passar 2 dias com ele, passei 2 dias com ele. Houve um que fomos a um restaurante típico e ele pagou-me o jantar, que foi o pote, que é um pote cheio de água quente e depois vem tudo o que nós queremos comer, ou carne, ou peixe, legumes, e nós é que cozinhamos. E ele ofereceu-me essa refeição. Mas, portanto, Depois não o ele conhecias de lado nenhum. não conhecia lá nenhum, foi num autocarro, daqueles autocarros que vamos sleeper, que vai tudo deitado. Mas ali nós íamos lá atrás, que era só um colchão grande, também lá 4 ou 5 pessoas deitadas atrás. E um era esse rapaz, então nós fomos grande parte do tempo a conversar. E ele não falava muito inglês, mas dava para nos entendermos. Depois, quando chegamos a Kunming, ficamos no mesmo hostel, eu não tinha nada marcado, ele também não, fomos a um hostel, ficamos no mesmo hostel e tivemos ali 2 dias juntos. E foi giro, ele pronto, mostrava umas coisas, explicava-me algumas coisas. Eu não sabia muito sobre a China e foi giro ver, por exemplo, todos os dias de manhã, os empregados das lojas fazem uma dança à entrada das lojas, a chamar os clientes e tipo a começar a meio-dia, relaxados e essas coisas. Também era normal nos jardins, logo de manhã, ver pessoas a praticar artes marciais, a dançar e isso tudo. Uma coisa que me intrigou foi ver os bebés. Estava muito frio, era janeiro. Era ver os bebés cheios de roupa, completamente tapados, porque estava mesmo muito frio, também estava com muita roupa, mas e depois no rabo a roupa não fecha. E é normal os bebés na China fazerem as necessidades ali, as mães, pronto, metem-nos ali nos chão, fazem as necessidades e depois as mães apanham com um saco as necessidades das crianças, ou seja, não têm que lhes tirar a roupa, percebes? Não há dúvidas de que este deve ser um método muito mais económico, pelo menos no que toca às fraldas. E é também por aqui que começamos a ver a diversidade cultural que caracteriza a China. É também sobre isso que nos fala Shan San. Depois de ter vivido no Chile e em Espanha, ela explica como cada região chinesa tem uma história diferente. E lembra que a China não é um país proibido. I think I am one of the culture, although I've been abroad and living, studying abroad for many years, but I think I am part of the culture. And there are things that I like, things I don't like. The things I like, I think it's China is really a place that you've got a lot to discover. Like you are making an episode about China, about travel in China, but in my opinion, this is really a big question. This is really a big topic because China is really different from different parts. Like my city is really a very, very small part in this giant China. Each region, each city, even each town has its own culture or tradition or food or some things that I don't know or the landscape. So I think what I like most is the variety of China. Like you can discover a lot of things. You will meet a lot of interesting people. You will hear a lot of amazing stories. I think that's what I like most about China. As your podcast is about traveling, I actually really want that more and more people would like to come to visit China because this is really amazing place and there are a lot of things to discover. I've been abroad for many years and I've been traveling in many countries and I've seen that there are some similar landscapes, but in China actually there are some. But in China, the landscape in China is actually better. But a lot of people they just feel dangerous and has no sense of security to visit China. But actually, China is not a prohibited land. I really want that a lot of people can come to China to visit and we can get to know each other.
Já sabemos que a China é um país seguro e que os chineses gostam de receber quem os visita. Então, e o que temos de saber sobre Chengdu? Actually, there's a very famous saying to describe my city. Chengdu is a city that you won't want to leave once you arrive here. My city is quite famous in China and even all over the world because it's a city of panda and it's famous for its delicious food, especially spicy food. And it's also famous for its slow and comfortable lifestyle. Well, as I know, a lot of people, especially for Chinese people, if they come to my city, the most important thing is to eat delicious food, because the food, I think, is a really attractive part of my city, and because the aura in my city is very comfortable. The people are slowing down the rhythm and they know how to enjoy their life. So, and of course, every foreigner loves to go to the giant panda base, so you should visit there first. And then there are some famous commercial areas that you can visit in the center of the city, because there are a lot of local beauties and you can find some local architecture, and whether it's traditional or it's very modern. Anyway, that's some local sign that you should visit. And you can also go to some other places like the broad and narrow alley there, because there are some delicious food around that part, and that alley is also kind of traditional architecture. Chengdu parece ser mesmo um destino imperdível para quem quer explorar o interior da China, longe do ritmo das grandes metrópoles, apesar de ter mais de 4,5 milhões de habitantes. Além da comida bem temperada e picante, uma das paragens obrigatórias é mesmo o Centro de Criação do Panda Gigante, um centro de pesquisa dedicado à conservação destes pandas. Segundo a Mengxi, é mesmo possível passar 1 ou 2 dias com os pandas. Para esta artista é importante estar próximo da natureza e por isso deixa o convite para uma visita às montanhas que envolvem Chengdu. So my city Chengdu is a very green, very zen. Because here, we have very freestyle. We are not like in Beijing or in Shanghai. Everything is so fast. We take our time. And if you have chance, you can take care of panda. We have a project, like a program with this foreigner people. For example, we pass 1 day or 2 days with panda. Or you can also I invite you to go to the mountain, because around the Chengdu we have a lot of mountains. It's very great. It's a bit like Swiss. So we have the mountain like 1,000 meters and until 3,000 meters. So it's also a way to hiking and a lot of things in the natural. And we also have the wild panda. So wild panda in the mountain. É assim, já tinha estado na Índia e não senti assim não senti aquilo, uau, o que é isto, estou perdido. Obviamente que a linha daquele metro, do metro de Pequim é um exagero, isso nunca tinha visto uma coisa tão grande. Mas o mapa explica bem. Senti que tinha transportes para todo lado, já Pequim é uma cidade gigante, não é? Mas senti que tinha transportes facilmente para todo lado, é uma cidade bastante desenvolvida. Porque a imagem que nós temos da China, ou pelo menos da China antiga, não é bem Pequim. Ou pelo menos porque é uma cidade muito desenvolvida, obviamente tem bairros assim mais típicos, e era isso que eu ia à procura, que são as hutongs. As hutongs são os bairros típicos chineses, e era o que eu mais queria visitar, porque tinha visto algumas fotografias
bastante interessantes, mas infelizmente quase todos esses bairros já estão totalmente desenvolvidos. As Utongs são bairros dentro da cidade e cada bairro desses tem uma estrada principal, depois tem várias portas e cada porta tem mais um mini bairro lá dentro, com 4 ou 5 casas. E cá fora há uma casa de banho pública para 5, 10, 20, 50, 100 famílias. Eu ainda cheguei a ver pessoas a vir à rua com o penico de manhã e a tomarem banho nas casas de banho públicas. Mas grande parte das Utongs já estão para turistas, com hotéis, com hostels, com restaurantes, lojas de souvenir, cafés, essas coisas assim. Eu vivia numa Utong com a minha amiga, mas na nossa casa tinha casa de banho, por exemplo, e antigamente isso não existia. E só lá viviam mais 2 famílias, noutras 2 casas também tinham casa de banho. Tu foste para Pequim, mas era mais à procura desse contacto com a realidade, era isso que tu procuravas mais? Sim, porque era o que eu sabia mais ou menos. Eu não conheço muito da história chinesa, mas eu sabia que eles antigamente viviam todos nessas ruas e eu queria ver. Obviamente depois com as grandes construções e como a Cidade Proibida, a Muralha da China e isso tudo. Mas queria estar principalmente com as pessoas e viver nesses sítios onde eles estavam. Tanto quando eu disse, há bocado disse que fiz couchsurfing com um casal, foi porque eu vi que eles viviam no Motong, então fiz-lhes o pedido, eles aceitaram, fui com eles. Mas também senti que já não é aquilo de antigamente, e não os posso criticar, obviamente que as pessoas querem desenvolver, querem melhores condições de vida e fazem muito bem. Mas cada uma pessoa está a viajar, pelo menos eu falo para mim, quero sempre tentar encontrar o mais antigo possível, como se vivia nos antepassados. Sim, estamos a falar de uma cidade, eu nunca lá estive, mas com milhões de pessoas, não é? Milhões mais que Portugal, sim. E ainda conseguir preservar alguns traços, não é? Não sei se quer chamar de tradição ou de identidade, deve ser. Conseguiste encontrar ainda assim, além desta experiência nas Utongs, mas é possível ou já é, ou sentes que não? Isto são milhões de pessoas, hiper desenvolvido. Qual é que foi a tua experiência nesse campo? Não, eu achei que é possível, sim, enquanto as pessoas a viver, não digo como antigamente, mas também não digo que sejam ocidentais. E a China também não permite muito isso. Quer dizer, há algumas cidades muito já ocidentalizadas lá, mas sendo um país comunista e eles querendo preservar o estilo de vida deles, acho que o governo não está assim tão virado para isso como outros países. Mas eu achei Pequim uma cidade super desenvolvida e depois lá dentro disso encontrava pessoas que viviam ainda um estilo mais, vamos dizer, como aqui nas nossas vilas, não viviam aquela loucura da grande cidade. Mesmo dentro de uma grande cidade não viviam como se estivessem numa grande cidade. Porque apesar daquilo ser uma grande cidade, aquilo tem vários bairros lá dentro e tem os talhos de rua na mesma, por exemplo, estão pessoas na rua a vender carne, estão pessoas na rua, os senhores mais velhos a jogar jogos de xadrez. Nos parques é muito normal ver pessoas com um pincel grande, depois molham na água e fazem os caracteres antigos, porque a China mudou os caracteres, o alfabeto há alguns anos. Acho que o único sítio onde escreve o chinês mesmo antigo é em Taiwan ainda. Eles não mudaram, mas a China mudou. E é normal nos parques ver as pessoas a escrever com isso, é muito giro. As pessoas a dançar, como tinha visto em Kunming, também pessoas nos parques a dançar todo tipo de músicas, artes marciais, a jogar ping-pong, a jogar vários desportos. Vi senhoras com cestos de palha e as crianças atrás, as senhoras iam a trabalhar numa loja com a criança atrás, por exemplo, no cesto de palha. Sim, há coisas muito típicas lá. Na rua, o comer, algum do tipo de comer que eles comem na rua, dos insetos, dos animais e isso, sim. E pegaste agora num assunto sensível, que é precisamente a comida. Como é que é a verdadeira comida chinesa? É assim, eu lembro-me que a primeira vez que fui, como nós dizemos que é em Portugal, um chinês, foi também na altura com a minha namorada à altura e nós fomos a um chinês e lembro-me de termos pedido, provamos e saímos e fomos ao lado comer uma pizza. Aqui em Portugal. Ali como eu estava com os meus, primeiro lá em Kunming estava com o outro rapaz e comia, né? Ele explicou-me algumas coisas e comia o pote e gostei muito, porque tinha batatas, tinha legumes, tinha isso tudo. Eu na altura, hoje em dia já não como carne, mas na altura comia carne, comia peixe, comia tudo. E achei, tinham coisas boas e tinham coisas menos boas como aqui, ou seja, nós pensamos que é tudo esquisito, mas não é, já têm arroz, não é? Depois tem muitos legumes, fazem muitos grelhados também.
Eles têm muita coisa boa e, sinceramente, era totalmente diferente dos restaurantes chineses que nós vimos aqui. Parece que aqui era quase sempre a mesma coisa. E lá eles têm uma diversidade gigante de coisas. Há pouco falaste aqui de uma série de aspectos tradicionais que podemos até encontrar na rua em Pequim e foi muito engraçado porque recria exatamente aquele imaginário que nós temos, não é? Da China. E referiste também por alto o facto de ser um país com um regime comunista. E a minha curiosidade é perceber de que forma é que um viajante, e tu estiveste lá ainda há cerca de um mês e meio, como é que sentiste estar naquele país com um regime comunista? Quer dizer, tu sentes uma vivência diferente, sentes o dia-a-dia das pessoas diferentes? Sinceramente, não senti muita diferença. O que eu tive, apesar de ter sido um mês e meio, foi só uma vez, o que eu absorvi foi que parecia um sítio totalmente normal. Notei, ou pareceu-me na altura, que os chineses eram muito orgulhosos de serem chineses. É totalmente normal, vais ali à Cidade Proibida, as pessoas com a bandeirinha chinesa, a tirar fotos à frente das fotografias lá dos líderes deles e isso tudo, são mesmo muito orgulhosos, mas notei, é assim, eu senti-me uma pessoa segura, estava seguríssimo ali e num sítio normalíssimo. Apesar de ser diferente da cidade, as consequências disso, sentia-me normal. E quais é que foram os sítios que mais gostaste? Falaste agora aí noutro hotspot. O que é que tu mais gostaste? É assim, do mundo inteiro, a construção mais bonita que eu tive até hoje foi a Muralha da China. Aquilo para mim foi um exagero de brutalidade, porque mesmo do mundo inteiro, porque estás ali em cima e depois começas a pensar como é que ele foi construído, percebes? É que não é só o edifício de ser bonito, porque aquilo, a parte onde há mais visitantes, essa parte já não parece ser já a pedra normal, a pedra original, já foi tudo remodelado e está perfeitinho demais até, e é uma quantidade de gente, nem consegues andar, se tirares uma foto nem vês a muralha, que é tanta gente, e depois há uma zona que não se pode ir e é para aí que algumas pessoas vão, que é o que eu fiz, né? Estava lá só com uma rapariga que eu conheci lá, andei uns dias com ela e fomos lá os dois à Muralha da China e fomos para essa zona onde era só eu e ela e aquilo foi brutal, é de perder de vista, está bem que já está um bocado destruído, tem lá muitas árvores no meio, há sítios que já caiu e isso tudo, mas olhas à volta não vês mais nada, sem ser montes e a muralha a contornar os montes, parece uma cobra a subir e a descer. Aí é brutal, pois pensas como é que aquilo é feito, a quantidade de pessoas que infelizmente morreram ali, não é? E falaste há pouco também da Cidade Proibida, acredito que também tenha sido uma experiência diferente no mínimo. Aí eu fui lá algumas vezes à entrada, depois uma vez que estava a entrar correu um bocado mal. Sim, a Cidade Proibida, como muitas pessoas devem saber, antigamente lá dentro só podiam entrar mesmo os imperadores, as famílias e alguns empregados, aqueles mesmo que ele tinham confiança, não era qualquer um que lá entrava. Eu andava lá, ela tinha ido 2 ou 3 vezes à porta e desta vez fui lá a terceira vez e estava a pensar em entrar, até que apareceram lá 3 amigos ao pé de mim, meteram conversa, a falar comigo super tranquilos. Eu falei com eles, como sempre, que é o que eu gosto. Até que eles convidaram para eu beber uma cerveja, eu disse que não gostava de cerveja, então convidaram para eu beber outra coisa qualquer, eu disse não, um café, eu disse que não gostava, então vamos beber um chá, e eu fui beber um chá com eles. Andamos um bocado, entramos lá num sítio, para uma salinha pequenina que é tipo karaoke, em que eles pedem um chá, vem o chá e 2 minutos depois vem a conta e eles dão uma conta para eu pagar. Vamos dividir isto por todos, só que a conta foi um exagero de dinheiro, não é? E a dividir por todos foi um exagero de dinheiro, fui só eu que paguei, que eles não pagaram nada. Eles depois foram-se embora, porque eu tive que pagar tudo, e já tinha sido avisado desta coisa, já tinha sido avisado, olha, a minha amiga onde eu estava, na casa deles, já disseram, aqui há pessoal que convida turistas para ir ver chás, nunca aceites, que depois a conta é muito alta e eles obrigam-te a pagar, porque se tu não pagares entra lá alguém e vai-te obrigar a pagar, e aconteceu-me isso. Eu comecei a mandar vir com eles, e depois entrou um gajo um bocadinho grande, que era 3 ou 4 Fábios, e eu, pronto, eu pago, obviamente que eu pago, se quiserem mais levem tudo. E paguei, e foi o chá mais caro da minha vida. Giro que depois saí, e estava lá a andar à frente da Cidade Proibida e conheci um francês, e veio um casal ter connosco a perguntar se a gente queria beber chá. E o francês começou aos gritos por ele doido. Vocês desapareçam daqui e nunca mais me falam. Eu disse, o que é que se passa? Ontem perguntaram se eu queria ver chá, eu fui. E depois não me deixaram sair, eu não queria pagar. E não me deixaram sair e veio um gajo e agarrou-me e obrigou a pagar.
E o rapaz ficou mesmo traumatizado. E, ou seja, acontecem alguns esquemas assim, e aconteceu comigo. E ainda assim, depois desse episódio, conseguiste usufruir da Cidade Proibida? Eu não entrei lá mesmo dentro, depois, porque já não me lembro do preço da entrada, mas sei que paguei, o chá foi bastante caro, depois já não sei ir lá para dentro, andei lá às voltas, mas tirei bastantes fotografias lá fora, aos guardas, que estão ali também quietinhos, mesmo ao pé da fotografia do presidente, e falei com alguns também me tiravam fotografias a mim, depois como eu disse, lá à frente da cidade estavam lá todos com as bandeirinhas a tirar fotos. Parece que as excursões, pessoas que vão das vilas, isso, vão a Pequim, e excursões, e as pessoas deliram mesmo, e é uma coisa gigante, aquilo é mesmo uma construção gigante, também, obviamente que vale a pena, é daquelas coisas que vale mesmo a pena. Há pessoas que estão a viajar, pessoas que viajam mais e dizem que não gostam de sítios turísticos, isso é estúpido. Eu prefiro ir para sítios onde não há ninguém e estar com os locais, mas obviamente temos que ir ver aqueles pontos marcantes, e Cidade Proibida, quem vai a Pequim tem que ir à Cidade Proibida, claro. E a nível de fotografias, trouxeste muita coisa boa? Sim, fiz bastantes engraçadas, especialmente nos mercados, foi outra coisa que eu há bocado não disse, do que eu mais gostei, mas isso é em Costa dos Países o que eu mais gosto dos mercados. E lá nos mercados adorei. E mais uma vez lá nos mercados eles vendiam muitos livros comunistas, né? Muitas coisas sobre o presidente deles e sobre a história deles, é tudo, é quase tudo a favor deles, é o que eles vendem nos mercados, mas era giro andar lá, ver as pessoas, já estar lá sentado a um canto e ver aquilo a funcionar é brutal. E fiz grande parte das fotografias, foi lá. Eu acho que lá está, qualquer que seja o país, e às vezes dentro dos países também, em cada região, os mercados são um bocado o reflexo de uma cultura e de um povo, não é? Sim. O que é que tu encontraste no mercado chinês? Ainda por cima estamos numa fase em que a conjugação de palavras mercado chinês, para a maioria das pessoas, vai remeter para coisas muito más, muito repugnantes. O que é que tu me tens a dizer, tu que lá estiveste e que foste a um mercado chinês comum e não... É assim, eu para já adoro mercados, porque os mercados, como tu disseste, está sempre lá a cultura do sítio, não é? E grande parte era, como eu disse, os livros, muito artesanato chinês, e a comida, assim, todo o estilo de animais havia lá. Que eu já agora gostava de falar um bocadinho disso. Obviamente que eu, ainda para mais sendo vegetariano hoje em dia, não gosto de ver matar animais, não é? Nunca gostei e agora ainda gosto menos. Acho que a população mundial devia comer muito menos carne nisso tudo, mas não acho justo criticar a China por causa... Não estou a defender, mas também não estou a dizer que eles são os culpados. Eu não acho justo culpar a China, se foi mesmo assim, se isto apareceu através do morcego no mercado chinês, as pessoas agora têm muita mania de dizer, os chineses comem tudo. Então, nós comemos coisas esquisitas para muitos povos. Nós comemos vaca, que na Índia para eles aquilo é sagrado. Nós comemos caracóis, que já tive aí pessoas, amigos meus, que ficam a olhar para aquilo com ar de nojo. Eu, por acaso, também olho, porque eu nunca comi, nunca gostei, mas pronto. Nós comemos, é assim, se nós comemos, porque é que eles não podem comer outras coisas? Porque é que somos nós que temos razão? Ainda agora estive nos Estados Unidos, lá fazer uma caminhada e vi lá caçadores de ursos. Obviamente que eu fiquei em choque e eu vi bastantes ursos, vi 5 ursos, e às vezes os caçadores perguntavam se eu tinha visto algum e eu dizia que não. Não vi nenhum urso aqui, porque não queria que eles o matassem. Mas se eles o matassem para comer, porque eu falei com eles diziam, sim, desmembravam o urso e eles tinham malas gigantes para a cartola, eu não ia achar que era diferente de matar um cavalo, uma vaca, uma cabra, porque é um animal. E acho que nós temos que perder um bocado a mania, que nós é que sabemos tudo. O que nós fazemos é bem, o que os outros fazem é mau, porque não é. Estas são mesmo questões para refletir, hoje mais do que nunca. Portanto, além dos utongos e dos mercados, a Muralha da China e a Cidade Proibida devem estar no topo da lista de qualquer viajante que ruma à China. Mas ainda temos algumas sugestões extra da Shenzhen e da Mengxi. When winter comes, my family would like to go to Sanya, which is a very south city of China, to spend the winter because there is always has sun, beaches, and the sea. And it has the most beautiful sea, I think, in China. So Sanya is also one of my favorite cities. I would like to recommend the Huang Mountain to some other people because maybe it's not that famous, but in winter the Huang Mountain is really very beautiful, gorgeous. And I know that Tibet is also a very, very beautiful place,
but I still have no chance to visit there. But I'm sure I will sometime in the future. Shanghai is an amazing city, and I think you can find something like Paris, and it's near the sea, like Lisbon. The art in Shanghai is it's amazing. It's everything, and it's a very international city. And also they keep well the old tradition. I mean the Chinese tradition. You can find easily the architecture, in 1,000 years ago. Every type. The foreigners who know China very well, they maybe have a better understanding of the trip that they will have, and they can, I guess, learn a little bit Chinese, learn some basic words, and know some basic rules in China. Actually, there are no rules, but maybe the people think there are rules. Confesso que nunca tinha ouvido falar de Sanya, junto ao mar, nem das montanhas de Huang, mas por aquilo que já pude ver, vale mesmo a pena. As dicas de hoje não ficavam completas sem o Tibete e, claro, Xangai. Ideias para um pequeno roteiro na China que também construímos graças ao Fábio Inácio, que neste momento está a preparar um livro sobre a sua caminhada de 4.300 km nos Estados Unidos. Foram 108 dias a andar com 5 ursos, um puma e muito mais pelo caminho. Obrigada, Fábio, e obrigada também à Shansan e à Mengxi, que ainda me deixaram com mais vontade de conhecer a China. Vemo-nos na Costa Rica.